Eu me chamo Grace Bender, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Santana do Livramento e sou aluna do curso de licenciatura em Educação do Campo da UFSM, o qual tem uma importância significativa para esse município. E são dois aspectos que eu percebo essa importância. O primeiro é com relação ao alcance que a UFSM tem. A região da Campanha, por muito tempo, foi esquecida em inúmeros anos. Com a abertura do polo da Universidade Aberta do Brasil, com a vinda da Unipampa, do IFSU, essa população começou a ter novas perspectivas, novas ambições. Antes, e não muito tempo atrás, quem desejava estudar, chegar no ensino superior, ou pagava para cursar na única universidade particular que tínhamos no município, ou tinha que sair da cidade para buscar esse sonho. Então tinha que ir para Santa Maria, para Porto Alegre, para Pelotas. E isso não é viável para a maioria da nossa população. Eu sou uma dessas pessoas que só tive condições de ingressar na universidade porque tive bolsa de estudos pelo ProUni. Então, o primeiro aspecto de importância que o curso e a UFSM tem para essa cidade é a valorização que eles trouxeram para cá. Passamos a ser reconhecidos também, passamos a receber alunos, receber pessoas, não precisamos mais sair daqui para seguir os estudos. É uma mudança que a gente percebe na rua, nas vagas de trabalho, nos projetos que a universidade faz e movimenta a comunidade santanense. O segundo ponto de importância é especificamente com relação ao curso de Educação do Campo da UFSM aqui em Santana do Livramento. Em função do contexto histórico-social desse município, de outros fatores, somos um dos maiores municípios em extensão territorial do estado. Por este detalhe, já eram muitas as escolas localizadas na zona rural. E também agora há muitos assentamentos e com eles as famílias assentadas formam novas comunidades e novas demandas surgem, entre elas a criação de escolas para atender essas crianças e adolescentes que vivem nessas localidades. Assim, não basta ter escolas localizadas na zona rural. É necessário termos profissionais que entendam e atendam adequadamente essas realidades.
que façam essas escolas entenderem, serem assim, verem como escolas do campo, como uma instituição sem igual. Em Santana do Livramento, são em torno de 30 escolas no campo. O curso abre novos horizontes para os seus estudantes e para a educação do campo, a qual está sendo contemplada com esses profissionais especializados nesse tipo de atendimento, neste contexto. A importância desse curso para o ensino em Santana do Livramento ou para qualquer outro lugar que o aluno da educação do campo da UFSM for atuar é imensurável, pois não se leva apenas conteúdo para o aluno na escola do campo. Esse profissional de educação do campo leva reconhecimento, respeito por essas comunidades, leva com ele a ideia da resistência e de luta, do direito e do dever. O curso de educação do campo da UFSM consegue mobilizar ideologias, consegue fazer mudanças positivas nas escolas em que a sementinha desse girassol é plantada. Sem dúvida, é um curso grandioso, é belíssimo e de pura resistência. Me orgulho muito em fazer parte dessa licenciatura de Educação do Campo pela UFSM. Eu fiz o curso de Pedagogia pela UFSM. Eu sou da primeira turma de Pedagogia que foi oferecida aqui pelo Polo de Santana do Livramento, pela UFSM. Eu fui aluna do campo, eu estudei na Escola Municipal de Ensino Fundamental Aldrovano Santana, que é localizada no Cerro dos Munhós. Eu fui para a primeira série com 8 anos, porque a gente morava muito longe e a gente ia para o colégio a cavalo. E aí, como o meu pai tinha medo que eu caísse na estrada e me machucasse, coisa e tal, daí eu fui tarde para a escola, fui para a primeira série com 8 anos e fiz todo o ensino fundamental nessa escola. No meu caso, eu fui até a terceira série a cavalo. Tinha toda uma função porque no início a professora morava na escola, depois a professora ficou doente, daí ela foi embora para a cidade e nós tivemos uma outra professora que ela morava também na zona rural, só que numa comunidade bem distante. Às vezes ela ia de carro, daí ela ficava empenhada na estrada, ela chegava bem mais tarde ou ela não ia, às vezes ela ia a cavalo e aí a gente fazia horas para mais de aula para não ter que voltar no outro dia, porque ela morava também muito longe. Depois, na terceira série, sim, a professora tinha carro e ela ia de carro e nós íamos a cavalo, tranquilo. Até aí tudo bem. Depois, na quarta série, foi quando foram criadas as escolas Polo. Então, foi quando juntaram comunidades de 2 ou 3 escolas em uma única escola e aí colocaram os micro-ônibus. Foi a época que nós paramos de ir a cavalo. Só que da onde eu morava, que eu morava no Cerro do Chapéu, para ir até a escola nós caminhávamos 40 minutos. Tinha vezes que o micro estragava, porque os micro-ônibus eles não eram bons o suficiente para resistir às estradas rurais. Então, seguidamente estragava o micro e a gente ficava 2, 3 semanas sem aula. Inclusive, era mais comum se ficar dias sem aula nessa época dos micros do que anteriormente quando a gente ia a cavalo. Como eu acredito em várias vidas, eu acho que eu já vinha professora de outras vidas. Então, desde criança o objetivo era ser professora. Inclusive, há um tempo atrás eu encontrei uma pessoa que me conhece desde criança e essa pessoa me disse assim, quando que tu ia imaginar que tu ia ser professora? E daí eu falei para a pessoa, eu sempre soube que eu ia ser professora, eu só não sabia qual seria a trajetória até aqui. Bom, a minha formação. Eu sou formada em técnico em contabilidade, magistério, licenciatura em educação do campo pela UFPEL, pós-graduação em especialização em mídias na educação pela UFSM e atualmente estou cursando pedagogia pela Uninter. Eu escolhi essa profissão como educadora porque o magistério é uma profissão fascinante, encantadora e gratificante.
Quando eu falo gratificante, eu não me refiro a fins monetários, a lucro, e sim ao contato com as pessoas do campo e principalmente com a criança do campo, pois que elas possuem uma bagagem de conhecimento magnífica, extraordinária, e com ele permite trocarmos saberes. Bom, meu nome é Gabriele, tenho 27 anos, sou professora na escola agrícola, tenho 9 anos de profissão na zona rural. A escola onde eu atuo hoje é a escola onde eu fiz meu ensino fundamental. Minha formação: tenho o curso normal, o magistério, sou pedagoga, tenho pedagogia e sou pós-graduada em psicopedagogia institucional e clínica. Qual é a minha relação com o campo? Eu venho do campo, né? Eu nasci no campo, vim para a cidade estudar e me formei no magistério e retornei pro campo de volta, onde fui para uma escola onde era muito difícil acesso. Nós ficávamos toda semana na escola para nós dar aula e retornava no final da semana. Essa experiência eu tive por 2 anos. Depois a escola fechou porque não tinha mais alunos, né? E eu fui para outra escola onde deu causalidade de ser a escola onde que me formei, né, no ensino fundamental, que até hoje estou atuando como professora do 3º ano. Posso dizer que eu tenho as raízes no campo, porque eu me criei historicamente toda a minha vida, minha infância foi no campo, ajudando meus pais a carpir, a plantar, a colher desde os 6, 7 anos de idade. Então eu tenho toda uma história no campo. Quando meus pais foram para o acampamento por falta de condições de sobreviver na região de Iraí, ali que hoje é Ametista do Sul, nós morávamos no norte do Rio Grande do Sul, eu fui morar com meus tios para poder continuar estudando, que na época o acampamento ainda não tinha escola. Aí eu fiquei porque eu tinha muita vontade de estudar. Eu nunca pensei em ser professora, mas eu tinha muita vontade, muita sede de aprender. Aí eu fui para a cidade, uma cidade pequena chamada Palmitinhos, e eu estudei lá todo o ensino fundamental, do 5º ao 8º ano, que na época era até o 8º. Aí quando meus pais conseguiram ser assentados aqui em Santana do Livramento, eu vim para cá. Comecei a namorar, em seguida casei, tive filho, e aí surgiu a oportunidade de eu concluir o ensino médio. Fui convidada para ir para a Escola do Movimento, lá em Veranópolis, o IEJC, né, o Instituto Josué de Castro, que foi onde eu fiz o curso normal de magistério. Que aí eu tive várias experiências de estágio, que foi onde eu descobri realmente a minha profissão, que eu gostava de ensinar e de aprender. Nós íamos muito fazer estágio em acampamentos, em assentamentos, estágios acompanhados. Os professores, Isabela e Camille, os professores que trabalhavam conosco iam junto, né? Então nós fazíamos estágios e aí eu comecei a gostar da profissão. E em seguida que eu concluí o magistério, acho que 1 ano ou 2 depois, surgiu a oportunidade de eu fazer pedagogia. Então eu sou aluna da Pedagogia da Terra, que nós chamamos, a turma 2 da Pedagogia da Terra, que é uma pedagogia, essa pedagogia é pela UERGS, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, mas que foi por uma parceria com o movimento, com os movimentos sociais. A minha pedagogia também não era só do MST, tinha os pequenos agricultores, os atingidos por barragem, o grupo que era das mulheres, a Organização das Mulheres, e vários outros, o MTD, que é do movimento dos sem-tetos. Então era uma
turma da Via Campesina, na verdade, mas com professores da UERGS, né, contratados pela UERGS e também com algumas parcerias com os movimentos sociais. Onde nesse período eu tive, assim, posso dizer que os melhores professores do Brasil, né? Ou alguns dos melhores. Eu fui aluna da Roseli Caldarte, Edgar Colling, Bernardo Mansano, um dos maiores geógrafos do Brasil, Paulo Cirioli, que eu tenho algumas experiências, algumas aprendizagens que eu trago para a minha vida toda, Isabela Camini. O risco de citar alguns é que tu esquece muitos, né? O ato de ensinar e aprender em sala de aula, temos o educador que ensina e os alunos que aprendem. No entanto, para que ocorra o ensinar e aprender, o professor e o aluno devem trabalhar de forma integrada para que ocorra o processo de ensinar e aprender. Além disso, o professor, como mediador, deve proporcionar aprendizagens em que o aluno possa participar, expressar, construir seu conhecimento de forma prazerosa e significativa. Eu tenho conhecimento muito triste de colegas quando dizem assim, ó, na campanha graxa é banha. É uma expressão que para mim é muito pejorativa, porque eu tive excelentes professores. Eu tenho relação até hoje com a maioria dos meus professores do campo. E eu sei que eles não eram aqueles professores que iam lá empurrar com a barriga e dizer eu faço porque eu faço e aqui ninguém tem perspectiva de vida. Não, e essa responsabilidade eu tento passar para o meu trabalho, porque eu sei que o nosso aluno, independente dele estar no campo ou estar na cidade, ele tem o direito sim dos conhecimentos pedagógicos. Ele tem... Por exemplo, uma criança que mora lá num corredor cheio de buraco, tem dificuldade de chegar ao transporte escolar, ele tem o mesmo direito de formação do que um aluno que mora na cidade com fácil acesso para toda a informação, para toda a tecnologia e para a escola. Que o ato de ensinar e aprender não é só numa sala de aula. Nós, professores do campo, nós somos assim, ó, abençoados, porque a gente tem um enorme espaço em que nós podemos ensinar e o nosso aluno aprender, de acordo ali a realidade que ele está. Então eu tenho que aproveitar aquele espaço que eu tenho para ensinar e com isso colocar aquele local no meu planejamento, tá? Então não precisamos só usar a nossa sala de aula, o nosso quadro, né? Nossa caneta, nosso giz. Não, nós temos um enorme espaço que nós podemos assim, ó, ensinar e aprender. Ambos, tanto o professor como o aluno aprende, porque um tem conhecimento assim, ó, o que eu não sei, o meu aluno pode ser principalmente do campo, tá? Então assim, ó, acho que a gente deve aproveitar um pouquinho mais o nosso espaço. Outra coisa que eu acho que deveria de ter nas escolas do campo, escolas técnicas em turnos inversos, ou seja, à noite. E nós temos escolas do campo com condições estruturais para atender esses alunos. Então aí vem as políticas públicas, né? Porque eu tenho conversado com alguns alunos que eles completam o ensino fundamental na nossa escola, vêm para a cidade, fazem o primeiro ano e desistem. Eu acredito que seja a metodologia, a forma com que os colegas trabalham, né? E os alunos sofrem com essa diferença de metodologia. Então, para que o nosso aluno não desista de estudar, eu acho que deveria de existir escolas técnicas dentro de assentamentos ou das localidades do campo. Como eu digo, existem escolas que têm condições para atender. Só depende das políticas públicas, tá? E como nós precisamos saber trabalhar a realidade do nosso aluno, eu acredito que a melhor maneira é buscar um aperfeiçoamento profissional. Se eu quero me comprometer com um trabalho bem feito, eu devo me atualizar com relação a esta exigência. E uma maneira de se trabalhar
de uma qualidade melhor é visar aquele ponto, no caso o conhecimento, levar em consideração o conhecimento do aluno, do nosso aluno, trazer para a escola o que eles já têm de aprendizado para que eles se sintam sujeitos de pertencimento, que eles se sintam parte do processo. Sempre vai ter um contexto. E a criança, mesmo que ela vá crescer e ficar no campo, ela pode ser um bom profissional e pode ser uma pessoa bem-sucedida, mesmo que ela permaneça no campo, podendo não sair para uma qualificação profissional melhor. Penso que está em processo de construção, tanto por parte das famílias quanto por parte da escola, porque nós professores ainda temos bastante dificuldade em colocar para o nosso aluno a importância da agricultura familiar, a importância da produção sem o consumo dos agrotóxicos e de maneira saudável e lucrativa, porque nós sabemos que o agronegócio ele é muito valorizado financeiramente e as pessoas precisam do sustento, as pessoas precisam da parte financeira, o que a agricultura familiar está bastante desvalorizada e falta incentivo. Acredito que falta incentivo por parte do poder público e se torna uma situação bem complicada. Para mim, são pessoas que lutam por algo em comum, podendo ser na agricultura, questão de gado de corte, leiteiro, derivados do leite, entre outras produções para seu consumo e sustento. Mas no campo, desde 2011. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tá? Esse ano não, em função da pandemia, entre aspas, porque mesmo à distância nós trabalhamos pesquisas, né? Todos os trabalhos que foram enviados, né? Eu gerei pesquisas, tudo envolvendo o campo. Grande maioria das atividades que enviei para eles foi com pesquisas de campo e com isso produção textual, leitura, né, onde eu trabalho o cognitivo, que é a leitura escrita, e o raciocínio lógico matemático. Então, quer dizer que em 2020 eu também trabalhei, na verdade, mas não como em anos anteriores. Mas a pesquisa ela é constante, a gente está sempre trabalhando sobre pesquisa. Né? Nós trabalhamos desde a plantação do feijão ao desenvolvimento, entre outras pesquisas a gente fez. A educação do campo no nosso município ela é muito importante, pois o nosso município ele é o segundo município com maior extensão territorial do estado do Rio Grande do Sul e a parte urbana ela é muito pequena. 90% eu acredito que do território santanense seja a zona rural. Então, a educação do campo, ela tem, se bem preparada, se bem organizada, ela tem um poder de mudança, tanto na questão social quanto econômica, porque terra tem. O problema é que teria que capacitar a população para que ela se volte a trabalhar a terra, da maneira com que a cidade possa ser sustentada com o que é produzido aqui, nas nossas terras. E que o comércio local, os empresários, eles consumam os produtos produzidos aqui, que eu acredito que seja uma falha, não atual, mas de longo período, a questão da falta de produção e comercialização de produtos aqui, porque o espaço rural ele é muito amplo. Então, existe uma necessidade de que os nossos jovens entendam o poder que eles têm de se profissionalizar e de se organizar para produzir e trabalhar no campo, com a visão de sustentar assim a cidade.
Eu tenho um amor muito grande pela escola onde hoje eu atuo, por ser uma escola onde eu fiz o meu ensino fundamental. É uma escola onde meus pais até hoje moram perto da escola, então eu tenho um vínculo muito grande com essa escola. O que significa aprender e ensinar? Para mim, aprender e ensinar é uma troca de experiências, uma experiência que o professor tem com o aluno, né? Que no momento que tu ensina, tu aprende. E se tu aprendeu, é porque tu ensinou. Então, isso é muito significante para um professor quando um aluno aprende. É uma gratificação muito grande. Bom, 2014 eu tive o Prêmio Educar, tirei 3º lugar. 2015, né, como vocês sabem, nós temos a Feira Municipal das Ciências, né, que todas as escolas participam. A minha turma, no 3º e 4º ano, foi selecionada. Nós tiramos 1º lugar com o doce gostoso, derivados do leite. Por que desse tema? Aí vem a pesquisa. Em 2014 teve um temporal muito grande aqui na nossa cidade, onde a grande maioria das casas, principalmente do campo, foram devastadas. E muitos ficaram muitos dias sem luz, né? Porque foi um temporal horrível. Então, em 2015, quando eu cheguei na escola, como eu digo, eu chego e pergunto como é que vocês estão, como é que passaram, a gente conversa. E aí eles começaram a relatar da função do temporal que tinha ocorrido em dezembro, né? E aí eu, questionando eles, eu digo, tá, mas e o que vocês fizeram com leite? Ah, professora, dava pena de ver, a gente deu para os animais, a gente colocou fora. Eu digo, tá, mas vocês não fizeram um doce, não fizeram um queijo? Não, professora, nós perdemos tudo. Bom, então agora nós vamos achar uma solução para esse problema se vir a surgir. Por falta de luz, que não seja um temporal, que Deus nos ilumine, mas por uma falta de energia, que vocês não venham a perder o produto que vocês têm, vocês vão desenvolver, vão fazer outro produto. E aí que surgiu, nós fizemos os derivados do leite, que a gente fez doces, fizemos rapadura, ambrosia de panela, ambrosia de forno, que foi o show, né, que as pessoas não conheciam, né, e que fica uma delícia, parece um quindim, né, principalmente usando o ovo caseiro, né, é muito bom. Bom, aí, como os que tiram o 1º lugar na Feira Municipal das Ciências vão a Pelotas representar o município e a escola, né? E lá nós fomos, e onde lá nós tiramos 2º lugar, tá? Em 2016, eles plantam soja, são produtores de soja. Aí eu questionei, tá, e o que vocês fazem com a soja? Ah, professora, a gente não faz nada em função dos agrotóxicos, não sei o que. A gente tenta não colocar, mas não tem condições por causa das pragas, não sei. Digo, tá. Mas vocês nunca plantaram no jardim de vocês para produzir algo de consumo ou para que vocês possam vender? Não, professora. Então, nós vamos fazer uma pesquisa. Aí fizemos a pesquisa, realmente era só em grande quantidade, não tinha produção de jardim. E nunca tinham feito nada com a soja. Aí, né, eu como mediadora conduzi eles montamos o projeto sobre a soja. E lá sobre a soja a gente fez pão de soja, muito bom, tá? Fizemos o leite de soja, farofa de soja, tá? Usando, tá, a soja de jardim, que a gente conseguiu ainda porque a gente conseguiu plantar em jardim, pouca quantidade, não foi muita, né, pouquinha, mas deu para fazer o trabalho. Além disso, a gente fez o processo que a gente torrou queima a soja, dá uma tostadinha na soja para poder, né, principalmente fazer a farofa, muito boa, né? E uma das coisas que eu digo assim, o pão de soja para o regime é maravilhoso. Por quê? Eu sei porque a gente fez, colocamos em prática, a família participa, a família é maravilhosa, tá? Assim, uma fatia que tu coma do pão de soja já te satisfaz. É muito bom,
tá? Bom, mas não fomos premiados, tudo bem, pelo menos mostramos o nosso trabalho que a gente tinha desenvolvido na escola, ok. Como a gente, na pesquisa, a gente acha o problema, acha a solução. Eu acredito que ensinar e aprender, nós não vemos essas duas palavras somente na área da educação. Eu acredito que ensinar e aprender, ele está relacionado à vida. Independente da vida escolar, ou da vida familiar, ou da vida social, nós estamos o tempo inteiro ensinando e aprendendo. O reconhecimento do trabalho que tu desenvolve com teu aluno, em tu mostrar o potencial e a capacidade que teu aluno do campo tem, que muitas vezes ele é desmerecido. Além de desmerecidos, ele é desvalorizado e desacreditado. Muitas vezes pela família, que não acreditam no potencial e a capacidade que o seu filho tem. Ou até mesmo de alguns colegas educadores, né? Que muitas vezes taxam aquele aluno. Não, aquele aluno que tu tem ali não faz nada. Digo a vocês que todos meus alunos participam da feira. Todos, tá? Cada um num localzinho. E ao mesmo tempo, todos sabem todo o conteúdo que foi trabalhado, é lógico, da sua forma, no seu entendimento. Eu não quero que o meu aluno decore o conteúdo, eu quero que o meu aluno aprenda. É isso que acontece nas minhas feiras das ciências. Meu aluno aprende de forma significativa através da experiência, através do concreto, através da integração, através da troca. E principalmente, eu respeito o meu aluno. Eu observo e escuto ele, tá? Então é isso. Então, meu muito obrigada. É esse o trabalho que eu desenvolvo. Para mim, quem são os sujeitos do campo? Os sujeitos do campo são as pessoas que moram no campo e aquelas que, de uma maneira ou outra, têm um vínculo com o campo, né? Que tem os pais que moraram na zona rural, os avós, os tios. Então, para mim, quem é o sujeito do campo são essas pessoas, né? E que gostam muito da lida do campo também.